Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo, santo e compassivo e clemente, tardio em irar e grande em constante amor e fidelidade. Você que crê em Deus? Essa é a terceira doutrina que nós vamos estudar agora. Muito bem. Você sabe que nós estamos estudando as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é bem-vindo, eu espero que você esteja gostando de estudar esse tema para o nosso aprendizado, para a honra e glória de Deus, é claro, e para que nós conheçamos melhor a nossa igreja. E já estamos na terceira doutrina. A terceira doutrina vem falando sobre Deus o Pai. E nós temos vários textos bíblicos que embasam essa doutrina. Como eu já disse, as doutrinas da nossa igreja têm embasamento bíblico, apenas bíblicas. Todas embasam-se na Bíblia. E temos muitos versos que embasam essa doutrina. Nós vamos ler apenas dois para não tomarmos muito tempo. O primeiro verso é Êxodo 3, verso 14, que diz assim: disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Esta expressão eu sou era apenas usada para se referir a Deus. Tanto é que em algum momento do seu ministério, Jesus usou essa expressão e os judeus pegaram em pedras para atirarem Jesus, porque eles entendiam que essa expressão era apenas para Deus. E a Bíblia então aqui nos diz, fala sobre Deus, citando essa expressão em Êxodo. O outro texto que nós vamos ler é 1 Coríntios 8, verso 6. Diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então aqui em 1 Coríntios 8, Paulo vem embasando ou contribuindo-nos para que entendêssemos a existência de Deus. A Bíblia não explica quem é Deus, eu já disse isso, ela diz apenas que Deus existe. E este foi um dos textos. Muito bem. Às vezes, podemos, ao lermos o Velho Testamento, o Antigo Testamento, frequentemente entendemos mal a Deus, o Pai. Nós entendemos como um Deus talvez duro, talvez um Deus vingativo, quando lemos aquelas histórias ali a respeito da humanidade, do povo de Israel contra os inimigos, Nós às vezes entendemos que quem tem amor é Jesus. Deus é um Deus arbitrário, um Deus de juízo, que aplica castigo nos que erram. E nós vimos Jesus ali que morreu, um Jesus de amor. Nós vimos um Espírito Santo que trabalha no coração dos seres humanos, mas quando olhamos para Deus, nós muitas vezes, enganosamente, erroneamente, nós entendemos Deus como um Deus arbitrário, um Deus vingativo, caracterizado ali pelas leis olho por olho e dente por dente. Mas nós vamos ver aqui nessa doutrina que não era bem assim. Deus aqui no Velho Testamento, nós podemos entender também que Deus é o Pai do plano da redenção, É o Pai da criação e também esteve ali idealizando o plano da redenção, Então, no Velho Testamento, nós vamos ver em vários momentos várias características de Deus que nos mostram que Ele quer salvar o ser humano. Ele falou através dos profetas, falou depois através do seu Filho, mostrando assim o seu grande amor pela humanidade. Nós vimos na Bíblia um Deus que é um Deus misericordioso, um Deus que Ele
tem misericórdia nos momentos mais difíceis dos seus filhos aqui na terra, ele tem misericórdia pelo seu povo. Ele tem compaixão do seu povo. E às vezes, mesmo que o povo tenha culpa, ele, pela sua misericórdia, consegue perdoar os seus, se assim eles arrependerem. Então nós podemos enxergar aqui, Êxodo 33, 20 é um exemplo disso. Em algum momento, Deus queria destruir o povo de Israel, mas logo em seguida, a Bíblia usa até a expressão se arrependeu, né, daquilo. Então nós vimos um Deus misericordioso, vimos também um Deus de conserto. Deus fez vários consertos ao longo do Velho Testamento, como por exemplo o conserto que ele fez com Noé, né, do dilúvio, de que Deus não destruiria a terra nunca mais com água, né? Houve a destruição do dilúvio, mas Deus proveu uma saída para aqueles que quisessem, né? Nós vimos aqui também o conserto que Deus fez com Abraão, né, de que em Abraão, na descendência de Abraão, seria bendito todas as famílias da terra. Então, um Deus de conserto. Nós vimos também um Deus redentor. Como assim? Deus tirou o povo de Israel. Às vezes, redentor nós achamos que é só em relação à salvação, né? Mas o povo de Israel estava lá no Egito como escravo e Deus foi lá e tirou o povo de Israel do Egito. Nos Salmos nós vimos tantos salmos de redenção de Deus, né? Tirando o seu povo daqui e dali, tirando das mãos do inimigo e assim por diante, né? Nós vemos também na Bíblia, especialmente nos Salmos, Davi é mestre em chamar Deus um Deus de refúgio, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele está falando de Deus o Pai. Então nós podemos perceber que esse Deus é um Deus que está presente em todo o tempo na nossa vida. É um Deus que ama o ser humano, acima de tudo, né? Um Deus perdoador. Quantas vezes o povo de Israel ali no deserto, e mesmo depois que se estabeleceu em Canaã, quantas vezes o povo errou, andava por caminhos tortos, e Deus então enviava um profeta ou uma mensagem, e o povo se arrependia e Deus novamente trazia o povo para perto dele. Um Deus perdoador, um Deus de bondade. Quantas vezes foi manifesta a bondade de Deus, tanto a indivíduo como ao povo como um todo, né? Deus faz, quantas vezes nós vimos também nas histórias da Bíblia, Deus fazendo justiça àquele pobre, àquele oprimido, àquele que não tinha nada, como por exemplo Ruth, né? Ruth saiu e voltou para o povo de Israel sem nada, sem herança, sem futuro nenhum, e Deus honrou, e foi até um antecedente de Jesus, né? Um Deus de fidelidade, a despeito do povo de Israel ali no deserto, sempre, às vezes, falando mal de Deus ou dizendo coisas erradas, mas Deus é um Deus que permaneceu fiel à promessa de Abraão, não é? Deus havia prometido a Abraão que levaria o povo, que faria dele uma grande nação. Deus prometeu a Moisés que levaria o povo para Canaã, e mesmo o povo errando, Deus era fiel, Deus cumpriu a sua promessa. Deus estava ali diante do povo, guiando, guardando e protegendo aquele povo. Um Deus de salvação e um Deus de vingança também, vingança para aquele povo que queria humilhar, queria guerrear contra o povo de Israel. Mesmo antes do povo de Israel chegar em Canaã, antes do povo de Israel chegar em Canaã, onde eles não tinham armamento nenhum, não tinha poder bélico nenhum, mas Deus deu vitória, inúmeras vitórias ao povo de Israel, né? Ao povo de Israel. Então, um Deus de salvação, um Deus de vingança contra aqueles que levam que querem o mal do seu povo, né? Um Deus que é Pai, né? Jesus cansou de falar que Deus é o nosso Pai, né? Tanto que até no Pai Nosso fala Pai Nosso que está no céu. Jesus se refere a Deus em muitas ocasiões como nosso Pai, como meu Pai, como teu Pai. Ele é o nosso Pai. Então Deus é um Deus que também pode ser o nosso Pai. Então tantas características de um Deus
assim, como é que nós podemos chamar esse Deus de um Deus vingativo, de um Deus arbitrário, de um Deus castigador, né? E agora no Novo Testamento, algumas características de Deus o Pai no Novo Testamento. O Novo Testamento identifica Deus ali como o Pai de toda a criação, né? Deus é o Pai, embora foi por intermédio de Jesus que as coisas todas foram feitas, Deus foi quem idealizou e então idealizou Deus e realizou através do seu Filho, né? Através de Cristo todas as coisas são feitas. Então, o Novo Testamento, ele traz Deus como o Pai de toda a criação, o Pai de todos os crentes, né? Deus também, Jesus falou em algumas ocasiões, e através da redenção dele, nós, como cristãos, somos adotados por Deus, né? Então, ele é o Pai de todos os crentes. Jesus veio como nosso irmão e Deus nos adota, ao aceitarmos este Evangelho, Deus nos adota como seus filhos. Então, Deus é o Pai não só de toda a criação, como também de todo o crente, de todo o cristão. Um Deus que dá, é um Deus que doa, né? Deus doou a vida lá no começo, né, para Adão e Eva, doou em Belém o seu filho, mas a doação maior de Deus foi ao doar Jesus na cruz do Calvário para salvar a mim e salvar a ti. Então esse Deus é um Deus de amor. A maior parte do ministério de Jesus foi elucidando esse Deus como um Deus de amor, trazendo o Pai como um Deus de amor. Em muitas ocasiões, Deus mostrou o amor de Deus para com os seus filhos. E no livro de João, o próprio João, que é o discípulo do amor, ele diz assim: Deus é amor. Em 1 João 4,8, não diz que Deus tem amor, mas diz que Deus é o próprio amor. Então, esse é o Deus que nós cremos, um Deus soberano, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, acima de todas as coisas, um Deus que fez tudo e todos, mas é um Deus de amor, um Deus que busca a salvação dos seus filhos, um Deus que está a todo momento nos buscando para salvar. Então esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós apresentamos como a terceira doutrina da nossa igreja, Deus o Pai. Que Deus te abençoe e que nós possamos compreender esse Deus, entender esse Deus, aceitar esse Deus e, consequentemente, depois de tudo isso, sermos salvos por esse Deus para a eternidade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por compreender que o nosso Deus Pai é um Deus zeloso, é um Deus justo, mas é um Deus amorável, é um Deus misericordioso e é um Deus que, acima de tudo, busca o seu Filho para a salvação. Nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos salve para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, permaneça aí conosco, obrigado por ter chegado até o fim conosco. Dê o seu like aí, indique o nosso canal para outros, mande o link para outras pessoas para que a mensagem possa ser distribuída para muitos outros. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Permaneça aí, nós falaremos da próxima doutrina, que é a quarta, Deus o Filho. Que Deus te abençoe.